Começando mais um Doutorcast, o seu podcast de saúde, bem-estar, e aqui a gente fala de tudo. Hoje, então, temos assunto para mais de metro, porque estou recebendo aqui o Dr. Adriano Ganam, psiquiatra, que vai falar sobre a área dele, mas também de outros ambientes diferentes do que ele estava acostumado, que ele participou. Fica com a gente, tá bom demais. Obrigada, doutor. Homem difícil, gente, marcar com ele. Conseguimos, né? Sim. Obrigado, Aline. Eu agradeço a todos da Ampliamed, a Camila, pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui. E vamos embora, porque tem muito assunto para a gente falar. Bom demais, tem muito assunto mesmo. Sigo aqui com a minha pautinha, porque é importante, mas eu sempre falo que ela é só uma referência, porque daí a gente puxa um assunto no outro, a gente engata. Preciso lembrar, né, a realização do nosso Doutorcast, Ponto de Saúde e Ampliamed, como o doutor falou da nossa querida Camila, patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda. Nossos agradecimentos sempre e o apoio, falo mesmo, comunicação. Doutor, fala um pouquinho da sua especialidade, um pouquinho do que você trabalha hoje, porque o doutor é psiquiatra, certo? Sim. Eu formei em 2003 pela Faculdade de Medicina de Valença, né, e fiz psiquiatria pela UERJ e terminei psiquiatria em 2006. E fiquei nessa área da psiquiatria do adulto. Então, que trata, né, que é o psiquiatra clínico, né, que trata as desordens mais comuns, que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, os tipos de demência, enfim, as mais variadas esquizofrenias. Então, tem um amplo espectro de atuação dentro da psiquiatria. E na parte adulta, né, mais focado na parte adulta. Sim, sim. Já atendi criança há um tempo atrás, quando Volta Redonda era muito deficitária no atendimento psiquiátrico infantil, mas hoje nós temos excelentes profissionais, então a gente acabava quebrando um pouco esse galho, agora a gente está mais direcionado para a nossa área mais específica, que é a do adulto. Direciona, né? Isso é muito importante em todas as áreas. Agora me fala, você falou que fez faculdade em Valença, é isso? Valença. Gente, doutor é aqui, prata da casa aqui, porque na verdade você é da região, é de Volta Redonda? Ou você é de Valença? Como é que é? Não, nenhum dos dois. Na verdade, eu sou mineiro, né? Ih, gente, falei tudo errado, inclusive. É de Minas. Sim. Ainda bem que Minas está colado aqui no nosso coração também. Qual cidade de Minas? São Lourenço, sul de Minas, que terra das águas. Eu sou doida para conhecer São Lourenço. Nossa, conheça. É bom demais, né? São Lourenço é uma energia maravilhosa, uma cidade pequena, maravilhosa, super provinciana e que tem uma energia muito, muito boa. Né? É uma cidade turística também, bomba, né? Exclusivamente turística, sim. Que delícia. Então, como é que veio cair para cá, para os lados, para essas bandas? Então, foi uma caminhada meio nômade, né? Porque os meus pais são mineiros, só que eles eram médicos e foram trabalhar em Angra dos Reis. E aí nós fomos para Angra dos Reis, crescemos em Angra, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu passei para Valença, e aí fiz os anos de faculdade em Valença. Quando eu fui fazer a especialização, eu fui fazer a especialização no Rio, né? Na UERJ. Só que eu morava em Niterói com o meu irmão, porque meu irmão fazia especialização em imaginologia, né? Já era médico, estava especializando. E aí, enquanto eu estava fazendo a especialização em psiquiatria, eu fiquei sabendo por uma pessoa de Volta Redonda que existia uma vaga de plantonista em Volta Redonda. E eu resolvi pegar, porque eu tinha acabado de me formar, né? Enfim, estava sem renda, né? Enfim, eu estava querendo já minha independência, já era médico, já podia atuar na área. E aí comecei a trabalhar aqui, fui no Cais Aterrado, né? Fiquei 5 anos no Cais Aterrado. E naquele ritmo, né? Niterói, Volta Redonda, Niterói, Volta Redonda. E foi quando eu comecei a perceber mais. Eu sempre nasci em São Lourenço, que é uma cidade pequena, cresci em Angra, que é uma cidade pequena, de médio porte. Não tinha uma questão muito adaptável a Rio de Janeiro, a Niterói. Queria voltar, né, para esse ritmo meu de cidade pequena. E aí foi quando eu decidi, depois de muitas vezes. Quando eu coloquei no papel que eu vi que eu gastava 48 horas por mês no trânsito, por causa do meu vai e vem, né? Porque acho que as ofertas de emprego aqui na região eram melhores do que no Rio, o mercado muito saturado, né? Enfim. Eu comecei a ver que, caramba, então se são 48 horas, são praticamente um mês que eu passo, né, por ano dentro de um carro. E aí também tinha toda a questão que eu tinha que sair muito cedo de Niterói por conta do trânsito, por conta da ponte. Um estresse, né? Trânsito é uma doideira. Não tem como. E aí eu resolvi me mudar para Volta Redonda. Então há 11 anos que eu tô aqui.
né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu amo essa cidade. É mesmo, adoro doutor? Volta Redonda. Tá perto de tudo, porque tá perto de Angra, Ah, né? isso Tá perto do Rio, tá perto de São Paulo, tá perto de São Lourenço. Ela tem essa localização estratégica que para mim me facilita muito. A gente é muito. Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Nós estamos muito bem localizados, puxando uma sardinha aí pra Volta Redonda. Claro, gente, o Muito. Dr. Cast vai para longe, tá, doutor? A gente tem gente aí de muito longe acompanhando a gente, mas a gente precisa evidenciar que estamos gravando o Dr. Cast de Volta Redonda, sul do estado do Rio. E realmente, se você não conhece Volta Redonda, né, a cidade da CSN, a cidade da. Tem vários parâmetros aí, se você quiser estabelecer. Mas sim, é uma cidade muito bem localizada. De São Lourenço é quanto tempo? 2h40. Aí, gente, o que eu tô. Como que eu ainda não conheci São Lourenço, gente? Carregar minha trupe pra lá. Sim, olha, Porque todo mundo fala que é uma super recomendo. Vá sim. dele. E você com essa referência de cidade do interior, então realmente foi mais fácil, né? Essa adaptação. Sim, até porque quando eu morava em Angra, eu sempre criei muito bicho, sempre gostei, né? E no Rio, a possibilidade maior é você morar em um apartamento, né? Em Niterói também. Então, aqui, inclusive, eu moro em casa, então eu crio meus bichos, crio minhas galinhas, crio fazão, crio meus cachorros, gato, enfim. Gente, tem muita curiosidade com a gente. Eu falei pra vocês que esse assunto vai render, né? E ele falou uma coisa, que ele é nômade já desde cedo. Inclusive, esse assunto tem muito a ver com o que a gente vai abordar daqui a pouquinho, porque eu vou dar só um spoiler, mas o pessoal precisa ficar até a gente entrar no assunto. Mas o doutor Adriano, ele participou do programa No Limite, da TV Globo, este ano, 2022, quer dizer, esse ano, agora, a gente tá gravando aí pertinho, então ele tá com tudo fresco para contar um pouquinho pra gente sobre essa participação, porque tem uma coisa meio nômade lá também, né? Nossa. E como, né, gente? Vamos entrar já nesse assunto, mas vocês estão vendo, né, como que temos curiosidades aí do doutor falando que gosta de bicho, é isso mesmo? Sim. Mas aqui, eu ouvi fazão, é isso mesmo? Sim. Eu já criei pavão, na verdade. Gente. Só que o pavão, ele é muito grande, né? E o meu viveiro... Imagina. Ele era do tamanho dessa sala, assim. Então, não comportava muito o casal, porque eles ficavam muito estressados. Eu soltava eles no terreno lá em casa. Só que o pavão, ele gosta muito de altura. Nesses hotéis fazenda, nesses lugares que vocês acabam vendo, o pavão, ele está sempre no telhado. Só que lá em casa, ele subia em cima do carro. Ai, e aí, quando eu ia espantar, ele descia com a garra, assim, arranhava o carro todo, arranhava tudo. Aí eu levei lá para a fazenda do meu pai e ele ficou solto lá, vivendo lá, feliz da vida. Vivendo realmente como ele tava te dando as indiretas já, Sim. né? E como o fazão é um bicho de cativeiro, né? Ele é um pouco menor, né? E ele é um bicho de cativeiro. Tipo, se você soltar, ele voa e vai embora. Então é um bicho que eu não me importo de deixar ele dentro do cativeiro, né? Aí para ele, como é uma ave, o pavão é uma ave muito grande, o fazão é uma ave pequena. Ele é muito plumado, mas ele é uma ave pequena. Então, para eles ali, eu tenho, acho que, 4 casais. 4 casais? Crio galinha garnizé também, galinha de raça. Gente. Tem meus cachorros que eu já pego na rua, tem uns. Quantos cachorros? Agora, se ele tem 4 casais de fazenda, quantos cachorros que ele tem, gente? Olha, olha aí, ó. Eu vou contar aqui 4 dentro de casa. Tem que fazer 10 contas. Eu acho que são 8. Minha conta são 8. E tem que ter, lógico, tem que ter um espaço, uma casa, realmente. A casa foi comprada e construída estrategicamente pensando nisso tudo, né? Porque eu gosto muito disso e é uma coisa que me remete muito à minha infância. Eu sempre fui mais assim rural, né? Então é uma coisa que se eu vim morar em Volta Redonda não era para morar num apartamento, porque eu queria ter meus bichos, né? Então eu ia estar saindo do Rio de um apartamento, tipo de Niterói, para um apartamento em Volta Redonda. E aqui essa possibilidade é muito maior, né? Porque Volta Redonda é mais provinciana, você acha casa para morar, né? Enfim, você consegue ter terrenos para comprar. Então é cachorro, fazão, o que mais? Gato. Gato, galinha. Galinha. Gente, olha... Eu já teve outro. Já tive coelho. A coelha criava solta. Vocês veem que não são bichos muito assim, normais, comuns, né? Apesar que hoje em dia, né? São razoavelmente comuns, vamos colocar assim, né? Tem o cachorro, né? Que claro. Tem minha horta também, que eu planto minhas coisas. Agora essa época do inverno não fica muito bonita, porque pega pouco sol lá em casa, mas adoro minhas coisas, adoro onde eu moro, enfim. Não errou de profissão não, né? Não pensou na veterinária não, né, doutor? Olha... Ou cogitou? Eu cheguei a pensar numa época assim, mas como eu era sou filho de pais médicos, né? Meu irmão médico, acaba que a família acaba meio que te induzindo a fazer isso. Tanto que eu não fiz medicina para fazer psiquiatria, fiz medicina para ser
médico não sabia de quê, porque meu pai era médico, meu irmão era médico, minha mãe era médica e eu nem entendia direito como é que era a medicina. Eu tinha 16, 17 anos quando entrei na faculdade. Nossa. Eu não tinha maturidade nenhuma. E ver aquela possibilidade toda de especialização, né? A família é de qual área aí? Minha mãe é clínica geral, Uhum. né, já é aposentada. Meu pai também. Meu pai é imaginologista, né, antigo radiologista, né? Aham. E meu irmão seguiu, né, os passos do meu pai e foi para radiologia também. Agora me conta, doutor, como é que foi essa escolha da psiquiatria, né? Como é que foi visto isso pela família? Então, eu entrei na faculdade para ser radiologista, como meu pai, né? Meu pai tinha uma clínica em Angra, né, que hoje é administrada pelo meu irmão. Uhum. Então, a gente desde criança vai sendo doutrinado, olha, segue os caminhos dos pais, né? Ainda mais pais médicos querem muito que os filhos sigam a profissão de médico. E aí eu entrei na faculdade para ser radiologista. Quando eu fiz radiologia na faculdade, eu não gostei, né? Eu achei que era por conta de uma identificação com o professor, até mesmo porque psiquiatria também eu não tinha gostado na faculdade. E aí, quando eu estava nas vésperas de me formar, a gente vai fazer o internato, Uhum. né? E aí a gente passa por todas as áreas, né? As cadeiras básicas, né? Ginecologia, clínica geral, pediatria, enfim. E aí clínica cirúrgica. E aí, nos últimos 6 meses você passa pela área que você quer ficar, né? Uhum. Então, só que eu vou escolher otorrinolaringologia, você fica 6 meses na otorrino, antes de formar, até para você pegar a mão, para você não entrar na residência. Hoje mudaram algumas coisas, não sei se é assim, Uhum. mas na minha época era assim, isso em 2003, 2002, 20 anos atrás. Então, eu comecei a estar na radiologia e eu percebi que aquele tipo de medicina não era um tipo de medicina que era compatível comigo e com a minha personalidade, porque eu queria uma medicina tratativa. E a medicina radiológica ela é mais diagnóstica. É verdade. Né? Então eu ficava vendo que ali a gente só fazia exame, você mal tinha contato com o paciente, porque a maioria dos exames eram feitos por técnicos, né? Você não medicava, você não via o paciente evoluindo, você não via melhora, você não tinha esse tete-a-tete com o paciente, né? Que eu sempre gostei. E aí foi quando eu estava também passando por questões de ordem pessoal na época, enfim. E aí eu tive um episódio depressivo, né? Não era médico ainda, estava para me formar. E fui buscar psicoterapia e fui buscar tratamento, né? Porque foi um episódio extremamente grave. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, era uma coisa nova, né? Foi uma primeira vez que Foi um acometimento assim porque foi muito insidioso, né? Ou seja, ele veio devagar e eu lembro que eu fazia internato em Bom Sucesso. Uhum. E aí eu saía de Niterói, pegava o ônibus, acho que era 996, alguma coisa assim, ônibus. E aí subia a passarela, atravessava o Brasil, descia, em vez de ir para o hospital, eu pegava o ônibus de volta e voltava para Niterói e ficava dormindo o dia inteiro. Começou assim, eu achava que era um cansaço. Olha e aí foi isso. quando isso foi piorando, foi se agravando e tudo, enfim, aí meus pais, né, se alertaram e aí eu fui buscar tratamento. E aí fui fazer tratamento psiquiátrico, fiz uso de medicação, né, de antidepressivo e fiz psicoterapia. Uhum. E aí foi quando, dentro da psicoterapia, eu me descobri dentro da psiquiatria, né? Na verdade, eu não escolhi psiquiatria, eu fui escolhido por ela. Olha só. Porque eu comecei a ver ali o tratamento que era feito em mim, que eu falei, caramba, é isso que eu gosto de fazer, porque eu sempre conversava com meus amigos sempre me procuravam para desabafar, para conversar, então eu já tinha a questão da escuta, né? Uhum. Eu falei, poxa, eu ainda posso fazer isso com minha profissão, ainda posso tratar as pessoas, eu posso fazer a clínica mesmo com isso, né? Tratar, que é o que eu queria. E aí foi um choque para a família, né? Porque eu ia começar a minha vida do zero, né? Enfim, né? O meu irmão já teve uma escala diferente, né? Porque já começou, já teve o apoio do meu pai. E a minha mãe, na época que ela estudou no Fundão, teve um professor dela que foi assassinado por um paciente psiquiátrico, né? Foi uma história muito famosa na época no Rio, que chocou muito. Se eu não me engano, era um gastroenterologista muito renomado no Rio de Janeiro. E um paciente entrou no consultório dele e deu uma facada nele. E isso chocou, né, toda a sociedade e tal, enfim, inclusive a sociedade médica. Então, minha mãe morria de medo de psiquiatria, porque ela tinha aquela noção da psiquiatria do paciente, aspas, né, maluco, entendeu? Do paciente que vem com uma faca, que faz isso. Não, ela carregava isso com essa ideia. Tinha medo do filho fazer, né? Enfim, e até mesmo a própria noção que eu tive, que foi passada para mim na psiquiatria, era muito desse padrão de paciente, que é muito diferente do que se tem hoje.
né? Hoje, se você for num consultório de psiquiatria, você vai ver pessoas como eu, como você, como qualquer pessoa aqui, entendeu? Que estão com uma questão de ansiedade, que Hoje estão com isso uma insônia. desmistificou muito, Exatamente. né? Cuidar de A saúde gente mental, avançou bastante nesse assunto. muito, muito, nos últimos 20 anos, e a gente está para avançar. Ainda tem muito estigma, mas ainda vamos avançar mais. E aí foi quando eu não tinha mais como fazer residência, porque eu já estava no final da faculdade, não tinha me inscrito, eu tinha me inscrito para radiologia na época, e aí eu fui e fiz a pós-graduação, né, a especialização na UERJ, porque a especialização ela abria no ano seguinte, e aí eu fiz, entrei em especialização, e foi que eu estou aí até hoje. E foi acertado, assim, hoje você olhando para trás fala, ai, porque, imagina, né? A gente sempre fala desse assunto aqui no DrCast, porque vocês têm acesso a muitas especialidades. Você já chegou, primeiro, deixa eu ver o que eu vou ser. Ah, eu vou ser como os meus pais, né? Vou fazer, vou assumir o meu irmão, afinal de contas. E aí, de repente, vira do avesso, muda completamente. E olha que coisa positiva se a gente olhar no sentido de que você teve esse problema e que te levou para a sua especialização. Então, eu acho que tudo ressignificar esses processos é muito importante, né? Sim, eu fui levado, entendeu? Eu não fiz esforço, eu fui levado. Porque eu costumo falar para os pacientes que a depressão ela é um processo evolutivo. Não é de todo ruim, a gente tem que aprender alguma coisa com ela, e se ela vem é porque a gente precisa mudar alguma coisa. É sempre assim, tá? A não ser as depressões puramente orgânicas, né? Tem pessoas que fazem depressões orgânicas que a vida está super alinhada, né? Enfim, isso acontece também. É algo fisiológico mesmo. Fisiológico. Tem pessoas que fazem uma cirurgia, passam por uma anestesia e deprimem depois, sem ter nada a ver com questões mesmo? de saúde da pessoa, de questões emocionais, mas questões assim orgânicas, né? Tem pessoas que têm problema de tireoide e têm depressão. Tem pessoas que têm câncer. Descompensa a parte hormonal. Câncer e tem depressão, mas não é porque está com câncer que teve depressão. É porque o câncer... aliás, isso mesmo. É porque o câncer causou a depressão e não... os aspectos emocionais relacionados àquela doença. doença. O câncer deprimir. Não, é o próprio câncer que traz como alteração metabólica o processo depressivo. Então, tem múltiplas, né? Apesar das depressões mais comuns serem mistas, né? Que são por questões que a pessoa está passando junto com a orgânica. Por isso que a gente faz, na maioria, psicoterapia com medicação. A gente faz essa associação. Mas... No seu caso, naquela época, foi por uma questão... Eu fiz os dois. Entendi. Eu fiz os dois, porque eu precisava me reestruturar. Outros processos. Eu precisava me reestruturar como pessoa, reestruturar minha vida emocional, minha vida profissional, e precisei de medicação, porque eu não tinha energia para nada. A psicoterapia não conseguia nem agir se eu não fosse medicado, porque eu não tinha evolução, né? Eu não tinha iniciativa. E aí essa situação pontual, isolada lá atrás, mudou o rumo da sua profissão? Mudou completamente o rumo da minha vida, e eu sou grato eternamente por isso, porque isso me aproximou mais dos meus pacientes, isso Você fala com propriedade, né? Aumentou o meu nível de empatia. Isso é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, porque meus pacientes sabem que eu passei por esse processo, e eu acho importante eles saberem, até para eles poderem se projetar, no sentido de que, caramba, não, mas espera aí, mas o meu psiquiatra usou isso como um gancho para a vida dele ser melhor, até para ele ter uma profissão e até para usar isso a favor dele. Eu acho que isso é muito importante na minha profissão. Você conecta as pessoas por vivência, né? Por experiência própria. Não então... é por um livro, né? Tipo, eu tive uma vez um paciente que falou para mim, poxa, ele não sabia que eu tinha depressão, ele falou, poxa, você me tratou de uma coisa que você não entende nem o que é. Aí depois eu teve a oportunidade de contei tudo, porque a pessoa acha que tipo, ela está falando isso, porque realmente, quando a gente passa, a gente não precisa de literatura, né? Claro que eu sou super estudioso, mas eu digo assim, quando ele está me colocando aquilo, você tem vivência, tenho total né? empatia pelo que ele está sabendo. Eu sei o que é uma falta de dormir, angústia, falta de perspectiva com a vida, falta de energia, tudo isso eu senti isso na pele. E durante muito tempo, porque ela foi uma depressão, eu tive que tratar uns 2 anos. Processo longo. Mas mudou realmente, você ressignificou, né, esse processo, mudou o rumo da sua profissão. Foi uma decisão, hoje olhando para trás, assertiva, escolher a psiquiatra? Na verdade, ela escolheu, como você disse, né? Eu não tive muita saída, né, na verdade. Né? Eu não tinha... Eu gostava de tudo na medicina. Eu era muito volante dentro da medicina. Tipo, às vezes eu estava lá nos ambulatórios em Bom Sucesso, estava no otorrino, falava, agora eu quero fazer otorrino, quero fazer isso, quero fazer aquilo e tudo. Mas a psiquiatria, ela me pegou de um jeito que tem muito a ver com a minha personalidade. Então, com essa questão
tipo de explorar o outro, de conhecer o outro, né? De ajudar de uma forma diferente, de uma forma técnica, né? Diferente de tipo, eu tô com uma dor, me dá esse remédio para dor. Claro que um remédio para dor vai ajudar pessoas em muitos âmbitos da vida, mas eu acho que tem dores, né? Que são dores muito únicas, né? E são muito da alma da pessoa. Eu acho que eu tenho... Você tem que compreender tudo isso para até mesmo para entrar o médico ali nessa... Eu vejo isso como eu acho que eu tenho um dom assim para isso. Assim. Não é falando não é sendo muito pretensioso nem nada, mas eu gosto. Se encontrou, eu né? me preocupo com os pacientes, eu mando mensagem para saber como é que tá, eu ligo, entendeu? Eu passo remédio para dormir, eu mando mensagem no dia seguinte, dormiu, e aí, tá sentindo alguma coisa? Então, eu acho isso muito bacana, porque a gente medicar, Aline, todo mundo sabe. Medicar é fácil. Né? Eu deixo um protocolo, tá deprimido. O pessoal falava na faculdade que psiquiatria era a coisa mais fácil de se fazer, porque só tinha antidepressivo, estava deprimido, antidepressivo, psicótico, antipsicótico, ansioso, ansiolítico. Então, só tratava com essas 3 classes de remédio, né? Enfim, mas não, psiquiatria ela vai muito além disso. Né? Ela vai muito além de você medicar. Dar remédio qualquer médico pode fazer, até não psiquiatra pode fazer, passar antidepressivo. A diferença é como você faz isso, né? A forma como você entende aquele sofrimento da pessoa, como você compreende o sofrimento dela e como você acompanha, exatamente, como que você vai agregar isso para a vida do paciente, como que você vai mostrar, caramba, eu estou aqui, eu estou do seu lado, entendo o que você está passando. Porque cria-se uma relação de extrema confiança ali, né? É uma relação, claro, médico-paciente, mas muito profunda, de um tempo... A gente estava até conversando antes aqui, né, nos bastidores, ele ali não tem como uma consulta ser 15 minutos. Não tem como, porque você imagina o tanto de coisas que você precisou expor aqui para mim, a gente já está aqui uns bons minutos, imagina uma pessoa que chega cheia de dores, não só físicas, mas emocionais, o quanto ela quer um tempo para despejar aquilo, para ser ouvido, e tudo bem ser medicado, tudo bem mesmo, tá, gente? Hoje em dia, a gente sabe, como a gente conversou, né, tem muito a se avançar, mas muito já evoluiu, então esse preconceito de, toma remédio, para não sei o quê, para dormir, pelo amor de... que coisa boa, né? Tá resolvendo? Então, ótimo! Eu falo isso muito para os meus pacientes. Quando eles reclamam da medicação, eu falo assim, olha só, que bom que tem remédio. Em vez de você falar que droga, que bom que tem, porque você lembra como você ficava sem. Então, não queixe. Então, porque às vezes isso vem muito do deprimido de estar sempre se queixando de tudo. E às vezes até quando ele melhora, ele se queixa das coisas porque tem esse comportamento, acaba agregando alguns comportamentos. Vira um hábito, né? A gente sempre tem que puxar para a realidade. Não, que bom que tem remédio. Mas eu tenho que tomar remédio para dormir. Mas se não tivesse, você não estaria dormindo. Sua vida estaria muito pior se não tivesse a medicação para dormir. Então, olha que privilégio a gente ter a medicina aí já tão avançada e cada vez mais se remexendo para trazer novos medicamentos, novas soluções, novas terapias, né? Aquelas medicações de antigamente que tipo... Hoje em dia, como a depressão e a ansiedade nós estamos no Brasil, o país mais ansioso do mundo. Né? Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é mesmo, doutor? Mais ansioso que assustador isso, né? Então, assim, imagina a gente, dentro desse contexto, as pessoas precisam produzir, elas precisam trabalhar. Então, a vida precisa continuar, né? A roda precisa fazer girar. Exatamente. A medicina ela precisou evoluir no sentido de que eu preciso pegar essa pessoa doente e preciso colocá-la para funcionar. Essa pessoa não pode ficar dopada, sem dirigir, sem produzir. Isolada. Todas as medicações hoje, elas não têm essa questão de eu vou tomar e vou ficar dopado. A medicação justamente é pelo contrário, é para fazer com que você volte à sua atividade normal. Então, as medicações, as moléculas, elas foram muito polidas, entendeu? As medicações entraram muitas no mercado, saíram muitas porque tinham alguns efeitos colaterais, enfim, para poder fazer as medicações que têm um menor perfil de efeito colateral para a pessoa poder estar trabalhando, né? Estar tendo a vida dela normal, ao mesmo tempo estar medicada. Porque antigamente as medicações tiravam completamente a pessoa do eixo.
A pessoa dormia o tempo inteiro, Ganhava peso, não tinha iniciativa para nada, a cabeça ficava boa, mas o que adiantava o resto? Outros fatores eram desencadeados, né? Você Aí imagina. a pessoa começa a deprimir ou ficar ansiosa por outros motivos. Por outras questões. Então, realmente, é agradecer mesmo a evolução da medicina, os estudos que são, né? A ciência, como que vem evoluindo, porque é para o nosso bem ressignificar isso de, remédio, que bom, tá funcionando, que bom que tem remédio. Eu imagino mesmo os maus hábitos dos pacientes, né? Porque às vezes a gente sem processo depressivo nenhum, sem nenhuma crise de ansiedade ou de outros fatores emocionais, a gente tá o tempo inteiro reclamando, né? Que é um mau hábito, isso é um péssimo hábito, porque a gente... a gente precisa puxar um pouquinho, opa, peraí, tô vivo, algumas coisas estão acontecendo, que bom. Então, você imagina num processo onde as pessoas vêm, às vezes, de tantos problemas emocionais, o médico precisa desse acompanhamento muito pertinho, né? Sim. Porque muitas vezes, Aline, a pessoa melhora os sintomas, mas ela permanece com o comportamento da doença. Fica enraizado, né? Por exemplo, pensa num paciente que tem... Eu sempre uso esse exemplo com meus pacientes. O paciente quebrou uma perna. Aí ele anda mancando, tá com gesso e tudo, anda mancando. E aí depois ele chega e tira o gesso. Mas ele continua mancando. Mas a perna dele não está mais quebrada. Mas ele tem a memória da perna quebrada, memória da dor. Ele se acostumou a andar mancando. O paciente, por exemplo, tem síndrome do pânico, né? Quando a síndrome do pânico ela é de uma evolução muito rápida e a pessoa já busca ajuda, ela não consegue agregar tanto comportamento. Então, por exemplo, ela melhora, ela volta a sair, ela volta a fazer as coisas, tanto que tem pacientes que nem precisam de fazer psicoterapia. Mas na grande maioria dos casos, as pessoas só procuram o médico, por exemplo, quando já está no fim das contas, porque está com aquela sensação horrível no coração, está indo para o hospital toda hora, passa por um monte de médico. E aí começa a ter medo de tudo. E aí, depois essas pessoas melhoram, você chega ao paciente e fala, e aí, tá melhor? Tô. Teve crise? Não. Tá saindo de casa? Também não. Mas por quê? Porque eu tô com medo de ter crise. Mas você não tem mais crise, então não tem motivo de sair de casa. Ou seja, ela parou os sintomas, mas mantém o comportamento da doença. Mesma coisa o deprimido. Tá bem? Tô. Tá sentindo angústia, tristeza? Não. Mas e aí? Tá saindo de casa, tá frequentando uma academia, tá andando, tá visitando um amigo? Também não. Mas não está mais com a doença, mas mantém o comportamento da doença. Então isso é muito importante a gente ficar atento para isso também. Né? Porque a doença, ela acaba fazendo uma maçaroca, uma simbiose com a pessoa, e fica tudo ali muito misturado. Né? Fica naquela memória antiga, né? E recente, se mistura. E por isso que eu falo novamente desse acompanhamento tão de perto e tão enfático do médico, porque justamente para... E aí? Porque senão, claro, graças a Deus temos pessoas com alta, né, do médico, quero te ver. Sim. Né? Não vai ficar refém ali, mas em alguns casos esse trabalho deve ser mais prolongado, eu acredito, justamente por conta deixa eu monitorar os comportamentos, né? Como que tá essa situação. É muito complicado, porque assim, hoje a gente vive num mundo de imediatismo. As pessoas, elas querem... Tudo para... Principalmente o ansioso, ele já chega à consulta, ele já começa a consulta pelo fim. Eu estou sentindo isso. Ou seja, ele chega com a doença dele. Eu tenho que compreender isso, né? Que isso é da doença dele. Ele está doente justamente por ele querer começar tudo pelo fim, né? Qual remédio que eu tenho que tomar? Já no desespero. Tipo, me resolva, né? Toma, resolva. Ontem, inclusive, eu atendi uma pessoa que começou assim, né? E eu falei, calma, vamos lá para o início. Quando você começou a tratar? Com quem? Como é que foi isso e tal? E vamos fazer um script todo bonitinho. Então, hoje existe essa cultura do imediatismo, tá? E muitas pessoas, elas querem o quê? Elas querem medicação. Medicação não resolve o problema. Medicação, ela ajuda. Medicação, e muitas vezes é um paliativo. Ela vai ajudar aquele paciente a melhorar, para ele poder se reestruturar, para depois a medicação sair e ele seguir a vida dele. O problema é que muitas pessoas melhoram. Tô bem, o que eu vou fazer no psicólogo? Tô bem, por que eu vou fazer terapia? Não estou mais tendo ataque de pânico, por que eu vou continuar indo no psicólogo? A medicação, muitas vezes, a gente não faz a medicação pelo tempo que a gente determina. Na verdade, a gente segue protocolos médicos. Existem protocolos, assim, olha, é 1 ano, 2, 5, né, enfim, tempo indefinido. E aí, quando a gente começa a dar alta para esse paciente, daqui a 2 meses ele bate na porta do consultório e diz até pior do que estava antes. Por quê? Tomou a medicação, se acomodou, não resolveu aquilo que estava causando problema, né? Não se reestruturou como pessoa, aquilo bateu de novo, só voltou que maior. Sempre a depressão, como uma doença recorrente, quando ela volta com mais facilidade, com mais frequência
e passa a voltar com mais intensidade, mais frequência e durar mais tempo. É como se fosse uma porta que quebrou. Você cola lá os pedaços, mas ela não aguenta mais como aguentava, ela está toda colada. Então, a próxima vez que vier um baque, vai quebrar com mais facilidade, vai colar os pedacinhos cada vez menores, entendeu? E daqui a pouco ela está esfarelando. E aí precisa usar a medicação. Mas eu sempre falo, inclusive eu tenho pacientes que chegam para mim e colocam uma história que eu falo, olha só, você não precisa de remédio. Né? E não aí fique frustrado, né, que eu sei que você está vindo aqui, querendo um remédio. Você precisa de psicoterapia. A medicação não vai resolver seu problema. E aí faz esse trabalho, porque essa área da psiquiatria faz um trabalho muito em conjunto com outras especialidades, né? O encaminhamento para um psicólogo é um trabalho muito, assim como outros precisam da psiquiatria, de olha, não, agora chegou o momento realmente de você procurar um psiquiatra da mesma forma. Da mesma forma. É honesto até do médico. Olha, Aline, apesar de haver ainda, infelizmente, por ignorância, uma rixa entre as duas partes. É mesmo? Né? Às vezes eu pego pacientes que vêm de outros colegas que estão extremamente comprometidos e eu falo assim, mas caramba, desse tempo todo, sei lá, de 3 anos de tratamento, você não fez terapia? Não, porque minha psiquiatra não acreditava em psicólogo. E hoje está fazendo, e está melhorando, né? Assim como já peguei outros que vieram de psicólogos, não indicados por psicólogos, mas que o psicólogo estava segurando, dizendo que não precisava, e a depressão cronificou, e a pessoa vai ter que usar remédio pro resto da vida por conta disso, né? Não existe, né, uma certa... O que realmente não deveria, né? Porque é um trabalho muito em conjunto. É igual o ortopedista com o fisioterapeuta. Exatamente. Né? Então, assim, não tem como você... desvincular, né? Não tem como, assim, uma coisa depende da outra, porque os transtornos, eles têm as duas ações. É que eu falo muito isso com meus pacientes, eu falo, você vai ficar só na medicação, então você tem a ciência que seu tratamento está andando com uma perna só. Você está ciente disso? Então depois você não vai reclamar que as coisas melhoraram até... Porque a medicação tem um teto de ação, depois disso ela não ajuda mais. Então, assim, já melhorou até aqui. Você está ciente que é só até aqui? Que se você não fizer uma coisa diferente, você não tem como chegar para mim e falar, estou assim... Tipo assim, exigir e não me dar nada em troca. Entendeu? Isso acontece com muita gente. Infelizmente, ainda acontece com muita gente. Então, eu pego bastante pesado com meus pacientes. Nesse sentido. E o que você disse de voltar, às vezes, mais forte, né? A gente vê isso com outras doenças, né? A gripe mal curada, que quando ela volta mais forte. Por que não, nesse caso, realmente, né? Faz todo sentido. Então, se tiver a oportunidade de ser tratado lá no início e com acompanhamento, para minar mesmo... Não tem como. Eu tenho pacientes modelo que são uma gracinha, que eles fazem tudo. Direitinho. Poxa, eles falam, nossa, agora eu tô bem e tudo. Eu falei, claro que vai estar bem, tá seguindo o tratamento direito. É um orgulho, né? Poxa, é muito legal. Porque assim, a gente tem esses desafios, né? Porque são pessoas que são muito difíceis, muitas delas, né? E a gente tem que estar ali dando suporte mesmo, né? A gente sabe que isso é da doença delas. Mas eu falo, olha só, é igual você tirar um câncer e o médico falar, agora vamos fazer fisioterapia. Desculpa. É igual você tirar um câncer e o médico fala, olha, vamos fazer quimioterapia. Não quero fazer quimio, quero só fazer a cirurgia. Então tá. Depois não reclama se voltar. E voltar pior. Entendeu? Então é a mesma analogia. E do que você falou da questão do tratamento integrado, eu acho que tudo que o paciente puder fazer que faça com que ele se sinta melhor, ele tem que fazer. Então assim, Adriano, eu faço acupuntura. O que você acha? Faz bem para você? Eu acho ótimo. Eu faço terapia com floral, ótimo. Eu faço homeopatia junto, ótimo. Tem gente que faz musicoterapia. Ótimo, eu acho tudo muito bom, porque eu acho que tem que reestruturar o cérebro. O cérebro de uma pessoa doente, ele precisa de uma ocupação no sentido especializada. Né? Não é essa história de uma ocupação que as pessoas falam para o deprimido assim, você tem que lavar um tanque, ou você tem que fazer qualquer coisa, que essas notícias que a gente ouve. Mas de uma ocupação especializada, tipo atividade física, porque a gente sabe que oxigena o cérebro, melhora a neurotransmissão, né? Um sono de boa qualidade, diminuir o uso de celular, diminuir o uso de estimulante. Tem gente que faz isso é básico, né? Poxa, assim, desenvolver a espiritualidade independente da religião, independente da espiritualidade, isso é muito importante. Eu sempre falo que a gente é um tripé, né? A gente é o físico, o espiritual e o mental. Tem que cuidar dos 3. Tem gente que não tem a questão da espiritualidade desenvolvida ou não acredita em nada, e eu acho isso legítimo. Mas é que vai buscar alguma outra coisa também, no sentido de que preencha isso, né? Então eu vou ler, sei lá, sobre energia, sobre alguma coisa quântica, ou vou ler sobre transmissão de... Porque existem estudos até nos Estados Unidos sobre isso, né? Sobre questão de paranormalidade, ou qualquer coisa, força do pensamento. Hoje a gente sabe como que a força do pensamento
ela é importante, né? Então tem a questão de neurociência, como que isso muda a neuroplasticidade do cérebro. Nossa, é muita coisa, é muito Mas a assunto. pessoa realmente se encontrar Em alguma coisa. e cada um tem o seu perfil, a Sim, sua personalidade e vai se sim. identificar em formas diferentes. Mas o que é importante mesmo, que eu acho que é importante a gente frisar mesmo, é realmente não ficar só focado numa coisa e abrir, expandir a mente, né? O Sim, leque é tão amplo. sim, sim, Poxa, eu sim. posso explorar isso, poxa, eu posso olhar isso. E aí a gente tem que contar, claro, com a colaboração, a parceria dessas outras Uhum. pessoas. Então, rivalidade realmente Não, não tá com nada. Pelo contrário, a rivalidade ela não pensa no que deve ser pensado, que é o paciente. Né? A gente precisa pensar, né? A gente na área de vocês é o paciente, o foco, né? É esse, é isso mesmo, né? Que é estudar. acaba vindo de uma prepotência muito grande, né? Não, você não precisa, eu que vou te ajudar só. É, Eu acho isso extremamente prepotente, eu acho a gente extremamente tem limitações, né? As egoístico, nossas entendeu? áreas vão até certo ponto que. Exatamente. Então, assim, eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu sou extremamente a favor da psicoterapia. Os meus pacientes que estão melhores, eles estão fazendo direito, né? Ó, Porque tem aqueles que fazem, falam que vão fazer, fazem mais ou enfim, tem aquela menos. galerinha Ó, vocês fragmentada. estão ouvindo aí, os Hum. pacientes do doutor, vocês estão levando bronco, puxão de orelha. Mas também tem aqueles que, ó, ganharam estrelinha hoje Poxa, tem uma aqui. galera. Tem aquele, tá orgulhoso de você. Você sabe quem você é, né? Por favor, assista esse episódio para você acompanhar. Mas realmente é uma área muito ampla. Agora sim, doutor, vamos falar de um assunto que é inusitado, mas na verdade, inusitado aqui, né, pra gente, porque o doutor já tá cansado de falar disso, mas não tem como, gente, é inusitado e inevitável a gente falar sobre isso, porque o doutor Adriano Ganan foi participante do programa da TV Globo No Limite 2022 e tá fresquinho aí, tá com tudo na cabeça pra contar pra gente. Me conta que eu tô muito curiosa, como que foi assim, vou participar do No Limite, essa inscrição, como que foi a sua participação nesse programa? Então, Aline, tudo começou em 2021 com a sexta edição do No Limite, né? Tinha os Big Brothers. Eu sempre fui de viajar muito, sempre gostei de viajar, sempre foi uma das minhas válvulas de escape, né? Porque quando eu viajo, meio que eu vou para um mundo paralelo. Então ali eu conheço novas culturas, outros países, gosto muito de fotografar, de viajar para fora. Uhum. Então eu estava preso em casa desde 2020, por conta da pandemia, né? Só trabalhando. E estava passando o programa e eu sempre fiz muita viagem aventureira, né? Já fiz umas viagens muito. Sempre gostei de ir para lugares que as pessoas não costumam gostar de ir. Ah, já vou ter que perguntar depois É. isso. Vou até anotar aqui para não esquecer. E Mas, aí, conta. o que acontece? Quando teve o programa, eu falei assim: nossa, a pandemia de 2021 tá pior do que 2020, né? Tava matando muitas pessoas, matando 3, 4 mil pessoas. Eu não sei como é que vai estar isso ano que vem. Então, provavelmente esse ano eu não vou viajar nem no próximo. Eu gosto de aventura, eu gosto de coisas novas, então eu vou me inscrever, porque eu sei que eu vou para um lugar seguro, provavelmente que não vai ter pandemia, ainda tenho a chance de ganhar um dinheiro, né? E E conhecer um aí, novo lugar, um sim, uma lugar coisa diferente. nova, Aham. diferente. E aí eu fui e fiz a minha inscrição e foi rolando, fui recebendo e-mails, fui fazendo as seletivas e de repente, ó, recebi ligação e fui para lá. E quando que foi essa ligação, doutor? Ah, Que é um tempo bem, né, não, olha, ou é o pertinho? processo ele é muito longo, né? Aí Ah, eu me inscrevi várias etapas, logo né? quando começou, tipo, logo quando eles anunciaram No Limite, não sei se foi maio ou abril, mas esse processo correu o ano passado inteiro Quase um ano e antes. até mais ou menos março, abril, assim, que foi quando eu recebi a data para poder ir. Entendeu? Então São você muitas são muitas etapas. etapas. É um processo extremamente rigoroso, é um processo extremamente sigiloso, né? Sério. Exatamente. Então, assim, bem bacana. Eu não imaginava que tinha toda essa questão de profissionalismo, né, deles, mas assim, Uhum. muito profissionais. E aí, o engraçado foi que eu sempre achei que eu fosse entrar, né? Você Então, tinha isso? Ah, eu é minha achava, porque eu cara. achava que era meu perfil pelos lugares que eu já viajei, pelas coisas que eu fazia. Eu falava, eu acho que eu tenho um conteúdo que pode ser aceito, eu acho que eu vou acabar entrando. E foi uma loucura, porque os meus pacientes não sabiam, ninguém sabia, eu não podia contar, o processo é sigiloso, A né? família. Exatamente, só poucas pessoas da família sabiam, então assim, até porque de repente eu ia desaparecer, né? Então as pessoas Tinha precisam que. saber, porque você precisa resolver um monte de coisa antes de ir, né? Você não sabe quanto tempo você vai ficar. Então foi bastante interessante, porque eu escolhi participar porque
queria, né, sair, né, de Uhum. casa, né, enfim, não sabia como é que ia ficar no outro ano, e graças a Deus esse ano a gente está com Tá melhor, os né? índices melhores. Eu queria mostrar a minha história de superação, porque eu já tinha passado pela depressão, eu tinha passado por um câncer em 2015 e É mesmo, Tu? sobrevivi, entendeu? Eu tive síndrome de esgotamento profissional, consegui me reestruturar. Então, assim, eu tinha uma história De de vida, né? vida que era condizente com o No Limite, porque eu já vivi no limite muitas vezes, né? E eu queria também, claro, ganhar os 500 mil, se fosse o caso, né? Se eu chegasse Aham. até a final. Então, eu achava que era um programa que tinha tudo a ver comigo. Aí foi quando eu fui escolhido e entrei. Que legal, doutor. Assim, imagina a experiência. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 8 dias. 8 dias. E foi 8 dias. gravado no. Gente, tá rolando, na verdade. A gente tá gravando aqui e Nordeste. ainda tá rolando, né? A gente tá Nordeste. no processo de Isso, semifinalistas. isso, isso. Daqui a pouquinho já. Já, eu acho que semana que vem, se eu não me engano, é a final. E já tem seu preferido lá? Tenho tanto Agora teve a fusão, né? Então Dos não grupos. fica mais Aham. da tribo tal, da tribo Você era tal. da tribo Eu era da tribo Lua. Lua. Uhum. Uma pessoa que eu acho que é para mim indicada ao prêmio por toda a trajetória dentro ali, pelo jogo limpo, pelo equilíbrio emocional que manteve ali o tempo todo, por ser forte em todas as provas, e por ser muito inteligente e ponderado, é o Charles. Né? O Uhum. Charles é um cara sensacional, assim, e de Angra, e a gente não se conhecia, Olha só, né? Que gente. coisa. A Flávia, que é uma Uhum. pessoa maravilhosa, né? Flávia é de um coração imenso, uma pessoa assim, que você vê que ela é do bem, que ela é uma pessoa íntegra. Eu vejo a Flávia como uma pessoa muito íntegra, gosto muito da Flávia. São os meus, basicamente assim, são os meus finalistas. O Lucas, gosto muito do Lucas. Se o Lucas ganhar, também estou muito feliz. Aham. Enfim, esse mais ou menos é o Esse, meu esse top grupinho, 3 top aí 3. formado. E olha que o olhar é clínico, né? Clínico também, né? De realmente de conseguir, às vezes, enxergar algumas outras situações, ainda mais assim, você internamente, né? Outras situações no sentido que você realmente conheceu, conviveu, Uhum. estava junto. Como que foi essa experiência, assim, pro Adriano Ganan e pro doutor Adriano, né? Como que foi? Porque eu imagino, você já contou rapidamente um pouquinho do No Limite que você já participou, que você já viveu A vida na real. sua trajetória. E como é que foi viver esse No Limite ali, tão diferente, né? Tão em exposição para tanta gente? Então, Aline, o No Limite, existe uma que as pessoas me perguntam até hoje. Ontem, inclusive, eu respondi essa pergunta. A gente realmente fica o tempo todo ali, debaixo daquela tenda. A gente só sai para fazer prova. A gente não pode sair para passear, a gente não dorme em hotel, é tudo ali debaixo. Né? Então a gente tem um perímetro, né, que a gente pode ficar ali debaixo. Então não existe essa questão de, peraí, eu vou ali meditar, eu vou fazer alguma outra coisa ali. Não, é todo mundo junto ali. Como se fosse um cômodo dentro daquele deserto todo que a gente está vivendo. Então é tudo muito difícil, porque são 12 pessoas que não se conhecem, com personalidades diferentes. Isso para mim até não foi problema, porque eu estou acostumado a lidar com diversos tipos de personalidade, inclusive personalidades adoecidas. Né? Então, não fui lá como psiquiatra, mas eu tenho esse manejo. Né? Só que ali a gente acaba se remetendo muito ao nosso primitivismo. O que me pegou no limite realmente foi isso. Eu não esperava ter conforto. Mas eu também não imaginava o quanto que era ruim tentar dormir numa areia dura, cheia de formiga que te picava a noite inteira. Jesus. E no frio. Eu imaginava que eu fosse passar calor ali, porque eu estava no Nordeste. E não passei calor, passei muito frio, era muita chuva. Né? Como a nossa tenda era muito alta, a chuva vinha com vento e molhava tudo, ficava duro à noite. Então a gente deitava no chão duro praticamente. Não tinha travesseiro, não tinha conforto nenhum. Né? A gente disputava por comida, porque as provas tinham isso. Né? A gente dormia no chão, a gente sentia frio, a gente não tinha conforto, né? A gente fazia as nossas necessidades e tomava banho de forma primitiva. Então, tudo isso remeteu, é como se eu tivesse caído uma escala de evolução, porque e sem conexão com nada do mundo exterior. É como se nós fôssemos uma tribo realmente vivendo ali isolada do mundo. Sem conseguir pedir ajuda, né? Exatamente, passando fome. Então, quando eu vejo, faço essa realmente o que me fez, né, meu grande problema lá foi, falei, bom, passar fome eu já fiz jejum intermitente 72 horas, para mim isso não é problema,
né? Passar frio, já tive lugares lá no norte da Índia, na Noruega, super frios, e passei por situações extremas. Calor também, já tive beira de vulcão, sentindo aquele ar quente, aquela coisa. Isso para mim, eu falei, isso não seria problema. Convivência também não, porque, né, eu estava muito tranquilo em relação a isso. Mas eu não dormia. O sono. Eu tenho 42 anos, então não é mais um sono que você fica sem dormir igual de 20 e você está pronto para balada, né? Então, sono ali, eu fiquei praticamente 7 noites sem dormir, ligado, tirava pequenos cochilos, e aquilo começou a me incomodar, a me cansar, entendeu? E eu comecei a ficar muito irritado com aquilo. E falta de sono um dia já deixa a mim já me deixa muito irritado. Imagina 8 dias seguidos. Então essa vivência eu nunca tinha tido. Eu estava preparado para todas as outras, mas não estava preparado para essa, porque eu achei que eu fosse dormir, que eu ia estar cansado, que eu fosse dormir. E isso acabou com que eu ficasse bastante irritado. E teve algumas questões lá também que foram levantadas. Exatamente. E que foram levantadas dentro do acampamento, e que as pessoas acabaram, acredito eu, percebendo que era um pouco complicado ter um psiquiatra ali no meio, por conta do tino que eu tinha para as coisas, porque houve uma fala de uma participante que as pessoas deixaram passar batido, e eu peguei aquilo e usei a fala contra ela, entendeu? E era de uma questão muito importante, né? Ela teve uma fala homofóbica, né? E todo mundo passou por aquilo, e nosso grupo era praticamente 1/3 dele era LGBT, né? Então, e teve outra questão também a respeito de religião e tudo. Então, eu estava meio que atento a isso. Fazendo, não deixava essas coisas. Isso é muito da minha personalidade, né? Então, assim, não deixava muito essas coisas passarem. E aí eu meio que virei. E também houve, depois que eu fiquei sabendo, quando algumas pessoas saíram, que ficou o comentário de que nós temos que tirar o cabeça, né? Porque eu acabei me destacando muito. A minha treinadora, ela chegou para mim e falou assim: fica no meio. Se você se destaca demais, você é cortado, porque eles vão achar que você é forte. Se você destaca de menos, eles vão te tirar, porque vão achar que você é fraco. E quando eu cheguei lá, eu me relacionava bem com todo mundo. Eu não fiz grupinho, eu me relacionava bem eram 2 grupos ali, com todo mundo do grupo. Eu fazia bastante coisa, eu fazia as prateleiras, os varais, entendeu? A gente cortou a lona lá para fazer um negócio para a gente poder ter uma cobertura do vento, aquilo tudo eu tive a ideia. Eu estava toda hora querendo inventar ali, que era uma forma exatamente de lidar com essa ociosidade, né? Quando a gente foi pintado para as provas, né? A gente tinha um indígena, que era o Janaron. Eu falei, gente, que a gente tinha ganhado 2 e perdido a prova de imunidade. Então a gente perdeu uma pessoa, que foi a Daiane, primeira eliminada. E aí eu falei, gente, agora é a prova de imunidade, a gente tem que ganhar. Então, vamos todo mundo pintar o rosto para poder mostrar que nós somos uma tribo forte e tudo. Então, assim, eu sempre tive muitas ideias ali. E algumas pessoas incomodam, né? E ali né? isso acabou, e aí, tipo, né, eles começaram a perceber isso, e quando eu comecei a meio que pegar alguns discursos, algumas coisas, e levantar algumas questões ali de algumas falas infelizes de algumas pessoas, aquilo se voltou contra mim. Não me arrependo, eu acho que eu faria isso. Se eu voltasse, eu faria... talvez até com mais ênfase, entendeu? Porque você se posicionou. Eu acho que tinha que... né, eu fiquei um pouco receoso da forma como me posicionei, porque, enfim, a gente tem aquele medo de virar alvo e sair, mas eu vejo que também eu saí no meu momento certo, porque eu não estava conseguindo dormir e eu não ia conseguir dormir. Eu achei que isso pudesse depois ter algum problema, eu acabar ficando muito irritado, ou acabar até passando mal em alguma prova pela privação de sono. E as coisas na televisão, né? Eu sei também, né, a gente trabalhei alguns anos em televisão, toma uma proporção grande, mas eu imagino que, na verdade, ali tudo era muito, muito grande mesmo, né? Tudo realmente era potencializado, porque vocês estavam vivendo uma situação potencializada, no limite. Sim, então, sim. Surreal, né? E a gente acaba, como a nossa vivência é primitiva, a gente acaba voltando a ter comportamentos primitivos, entendeu? A gente fica com muita raiva do outro, a gente perde algumas questões sociais, tanto que tem uma hora lá que começa a ter discussão, começa a ter briga, assim como tem outros realities, mas na questão do No Limite, está envolvendo uma questão muito mais assim, que a pessoa não dorme bem. Fisiológica. É diferente de que, por exemplo, numa casa de um outro reality que você tem uma academia, você tem uma piscina, se você quiser. Não, ali você vai lá desestressado. Ali é perrengue o tempo inteiro. Você tá com aquelas pessoas o tempo inteiro. Então... E não tem como desestressar, né? Porque você olha, você tem formiga, você tem calor, você tem chuva. E é muita formiga. Mesmo? Eu cheguei muito mordido de formiga. É mesmo, doutor? Porque a gente começou a chupar cana, a gente pegou numa prova, e aí às vezes o pessoal enterrava, jogava no chão, entendeu? Caiu um pedaço, e aquilo começou a virar comida de formiga. E à noite as formigas juntavam tudo para pegar a gente, entendeu? E dói, né?
Gostava muito. A gente achava que era pernilongo, mas depois a gente falou assim, gente, mas tá dentro da minha roupa, tá dentro do meu casaco. O pernilongo não vai furar o casaco da gente. Depois que a gente viu que era formiga, até pelo padrão das mordidas. A outra. E como é que foi, assim, a saída, né? Conseguiu dormir? A pergunta que não quer calar. Porque também você vive tantas emoções pós o programa, que até eu acho que para baixar essa adrenalina deve demorar, né? Eu sabia que eu ia sair, né? Eu já tinha noção dos votos. Tanto que quando eu perguntei para algumas pessoas se elas votariam em mim, né? Porque eu vi que eu tinha virado alvo, quando elas falaram que estavam na dúvida, eu não fiz questão de barganhar voto, porque eu sabia que ali eu já estava muito no meu limite. Você estava no limite. Eu sabia que ali eu estava muito no meu limite. Então eu falei, eu vou deixar isso acontecer, que seja o que o grupo decidir. Eu não sei nem se eu vou conseguir ser um bom jogador, até em aspectos físicos, de ter força se eu continuar aqui. Né? Então, claro que eu não queria ter saído, eu queria ter continuado, eu acho que eu aguentaria mais, mas eu também estava numa situação que o programa traz, né? Numa situação limite. Faz parte. Então, quando eu saí, né, eu quando voltei para casa, eu recebi muito carinho, foi uma coisa muito legal. Eu não recebi hater. Foi uma coisa muito positiva da minha passagem lá, porque eu acho que meu posicionamento e a história que eu contei, ela acabou inspirando muitas pessoas. Eu recebi muita mensagem de muita gente. Olha, me inspirei na sua história, que é o que o reality faz realmente. As pessoas precisam de outras para se identificar, né, com a história. De verdade, né? E aí, tipo assim, poxa, caramba, olha isso. Poxa, eu passei por isso também. Olha, graças à sua fala dentro do programa, eu consegui fazer isso, muito obrigado. E até hoje eu recebi mensagem, poxa, tem mais de mês que eu saí. Então, assim, é muito bacana isso. Eu acho que é todo o retorno que eu precisava. Então, eu ganhei muito mais do que 500 mil. Eu acho que tem coisas que, para os meus valores, valem muito mais. Eu ganhei amigos ali dentro, teve pessoas ali que eu sou amigo, assim, que eu até estava conversando com uma delas hoje, né? Quem que você pode pontuar aí essa amizade? A gente já desconfia, né? Olha, da minha tribo ali, que realmente eu fiz uma amizade bacana. Na tribo Sol, eu ainda sou um pouco distante das pessoas que eu não tive convivência, né? A gente se fala mais pelo WhatsApp, mas eu tive tenho uma relação muito bacana com a Verônica, com o Léo, com o Charles, com a Flávia, com a Paty, com a Tieme. Tieme uma gracinha. Tieme, quando saiu, a gente nem se conhecia, poxa, porque lá nas provas a gente só se via embora. Ela mandou um áudio pra mim, sabe? Falando, Adriano, olha, queria te conhecer melhor e tal, não sei o quê, a gente se aproximar e tudo. O Pedro também fez isso, pessoas assim super bacanas. Aberta. Mas da tribo Lua, a Daiane, né, que foi a primeira eliminada, Camila, né, que foi depois de mim, Usa, né, a gente se fala sempre, Negresca, Charles. Teve gente até que te encontrou aí por aqui pela região. Foi, a gente teve que vir. Você apresentou a nossa região? Não. A Camila é de Rondônia, né? Então ela não conhece muita coisa por aqui. Então... O doutor, gente, levou para Visconde de Mauá, que é uma pérola nossa aqui da nossa região, uma delícia, né? Super pérola. Não tem comparação, né? Mas que coisa boa. E aí a gente foi pra lá. E me fala assim, como que foi, aí agora pensando nessa visão médica, realmente, porque tudo isso reverberando tão positivamente, que coisa boa, mas essa análise lá e às vezes até agora de fora conseguindo enxergar melhor, porque você vive ali no olho do furacão. Como que é esse olhar assim? É bom ou não é? É bom ser o médico que entende das personalidades ou às vezes, queria ser leigo para poder viver de outras formas esses momentos? Eu brinco com as pessoas, né? E eu falei isso lá no acampamento, quando perguntaram, né, o que eu fazia. Eu falei que era médico psiquiatra. Aliás, eu me limitei a falar médico só, porque eu não queria já jogar que era psiquiatra, porque senão as pessoas acham que psiquiatra já tá me lê a analisando mente. lá. Gente, eu falo, processo de análise é um processo difícil. Então, eu só analiso quem me paga. Entendeu? Então eu não vou ficar... Resolvido, queimando a mufa, falando né? da sua vida, eu vou falar, nossa, mas ela tá falando isso por causa daquilo. Eu não vou ficar fazendo isso. Então, assim... Se acontece, é automático, né? É automático, porque tem coisas, claro, que, né, a tua cabeça já tá treinada. O meu eu e o meu eu psiquiatra, eles são uma coisa só, né? Então, assim, às vezes eles acabam aparecendo mais do que o outro. Tanto que lá, muitas vezes, eu fui psiquiatra também, né? É porque eu sempre falo, doutor, que a vida é uma só.
Sim. Não tem como, né? Não sei como o médico olhando isso. Mas a gente fica... Claro que é, né? A gente precisa em alguns momentos. Mas a vida ela é uma só, né? O profissional, o pessoal, é tudo... Tem que conversar. Então, eu Exatamente. imagino que fica nessa duplicidade ali de... Olha ali, opa, fica aí, fica aí. Não, mas teve uma vez que eu ia na igreja que ela estava pensando em desistir, eu dei uma sacudida nela. E ali eu dei uma de psiquiatra, igual eu faço com meus pacientes. Então, uma coisa motivacional, eu falei, você vai ficar e tudo. Você não vai desistir. Inclusive, quando eu fui embora, tem até essa cena, uma hora de eu abraçando ela e falando, lembro do que a gente conversou. E ela ficou também até onde ela podia. Né? Mas em relação à minha pessoa, quando eu voltei, eu acho que... Quando eu vi uma entrevista uma vez de um ex no Limite falando que teve problema até de compulsão alimentar e tudo, por conta depois de sair do No Limite e tudo, eu fui super... eu subestimei muito essa situação, no sentido que pensei assim, nossa, mas... poxa, grande coisa, né? Você volta, vai voltar para casa e vai voltar a comer normal, né? Poxa, como é que pode ter compulsão alimentar? Será que eu estou suscetível a isso e tudo? Mas quando a gente está lá, como eu te falei dessa questão da vivência primitiva, a gente tem um descolamento da vida real, né? Então, quando a gente volta, eu tive muita dificuldade de fazer determinados aterramentos, né? Eu tava muito magro, tava comendo de tudo. Emagreceu quanto? Emagreci 8 quilos. Então, 8 dias, 8 quilos. quilos. Então, assim, tava magro, tava comendo de tudo, tava com uma alimentação completamente desregrada, não tava conseguindo voltar para academia, tava com os horários de dormir e acordar completamente bagunçados. Então, realmente, a gente não volta tipo, melhor do que a gente saiu. A gente volta muito descolado do mundo real. E aí, com o tempo, a gente vai fazendo um aterramento. Então, eu tive que rapidamente, eu falei, eu não estou conseguindo ter um controle da minha alimentação, não no sentido de compulsão, mas de ser desregrado, de comer qualquer coisa. Eu já tive câncer, né? Eu não sou uma pessoa que posso, câncer de intestino, eu não posso ficar também me dando ao luxo de comer determinadas coisas, mas eu estava meio que livre, né? Afinal de contas, passou tanta fome, Sim, né? Sim, exatamente. Então, eu falei, porque o meu corpo ficou no modo sobrevivência. Lá ele fica no modo sobrevivência o tempo todo, porque lá você está lá para sobreviver, né? Você não tem saída, você está ali, você está num programa, você está dormindo no chão, você está com aquela coisa primitiva. Quando você volta, ele demora para fazer essa virada de chave de novo. E eu vi isso com outras pessoas também. Falaram, Adriano, eu tenho a sensação que eu estou anestesiado, eu durmo e minha cabeça emenda como se eu estivesse lá ainda. Entendeu? Então é muito impactante. É muito intenso, é muito intenso, não é uma questão... Só sabe o que é um reality quem participa de um. Não, ainda mais então, esse. Pra gente que tá assistindo, igual eu que já assisti outros, e ficava, olha lá, tá falando isso, olha lá, que burrice, tá fazendo esse tipo de atitude. Gente, lá dentro, é o que todo mundo fala, lá dentro, é tudo muito diferente. Você pode falar, agora você olha, igual você, né, tá com as suas experiências como paciente, você pode falar com propriedade e agora também como participante, você pode falar realmente com... Opa, deixa eu realmente... eu entendo esse comportamento, porque exatamente, entendo, porque... extremo, primitivo. É extremo, primitivo, é brigar por comida, é brigar por lugar para deitar, porque a gente tinha os lugares cativos ali, né? Porque tinha lugar que batia mais vento, tinha lugar que se chovesse havia chuva, tinha lugar que era mais perto da fogueira. O bicho. Sim. Né? O bicho. Então, acho que será que a sua relação com os bichos também pode ajudar também, né? Porque... Olha, na verdade, eu prefiro me relacionar com os bichos, entendeu? Porque em alguns momentos, realmente, o ser humano, quando vira bicho, ele é um problema. O bicho, ele é bicho, né? Bicho, ele é bicho, exatamente. Ele vira o ser humano vira um outro tipo de bicho, esse que é o problema. É verdade. Se virasse um bicho igual um cachorro... E a gente fala assim do outro, mas a gente fala da gente mesmo, porque a gente toma realmente atitudes que no auge do desespero e fala, nossa, normalmente, na minha normalidade, na minha vida corriqueira, eu não faria isso, mas o extremo leva a algumas atitudes. Inclusive, foi um dos motivos de eu entrar também. Né? Numa das entrevistas eu falei, eu quero conhecer lados meus que eu não vou ter oportunidade de conhecer sem ser dentro do programa. Né? Tipo, como é que sentimentos que vão aflorar... Tipo, porque viver em sociedade é muito fácil no sentido que você sabe as normas sociais, você sabe que as pessoas gostam do que elas não gostam. Mas e você não viver num meio diferente, extremo, lutando por comida, fazendo prova, tendo que eliminar pessoas? É que parte de mim que vai aparecer que talvez eu não conheça. Né? Enfim. E a gente vive numa sociedade que, graças a Deus, a gente, né, falando num conforto. Então, quando você passa realmente a dormir num qualquer ambiente e comer o que tem e olha que não tem, né, realmente a gente, são outras facetas que surgem e faz parte de um autoconhecimento, né, olhar para nossa casinha, para nossa caixinha aqui e ver, opa,
eu sou capaz disso, então deixa eu controlar os meus instintos. Isso deve ter reverberado, inclusive, na sua profissão, assim, hoje, quando você voltou, o que isso impactou dentro da sua área, como psiquiatra, nos seus atendimentos? Eu ainda não consigo avaliar. Não Ainda consigo ter recente, esse tipo né? de avaliação. Assim como muitas avaliações minhas, elas vieram com o tempo. As entrevistas que eu tenho dado, elas mudam muito. Esse processo é um processo lento, entendeu? De autoconhecimento mesmo. Eu acho que, tipo, a entrevista que eu dei logo que eu saí é diferente da entrevista que eu dei da Ana Clara, que é diferente de uma live que eu fui, porque é um processo que vai se sedimentando aos poucos. Eu acho que dentro da minha profissão, eu não consigo enxergar nada assim que tenha mudado, né? Porque como outras experiências que eu passei no limite talvez impactaram mais, entendeu? Porque foram experiências que as pessoas passam, né? A experiência no limite não são experiências que as pessoas passam, então não tem como eu fazer esse cruzamento. Entendi. Né? Entendeu? Então, é algo muito diferenciado. Quando o paciente mesmo. fala para mim, estou com câncer, eu sei o que ele está sentindo, né? Eu sei como que a cabeça dele está muito o que está se passando em termos de vida, de reflexão de vida dele. Né? Agora, eu não vou chegar com uma pessoa que vai falar assim, olha, eu estou dormindo no chão e aquela situação toda. É outra situação extrema. Enfim, uma situação extrema dentro de uma barraca com 12 pessoas e participando de um programa. Talvez se eu pegar uma vez e for atender algum ex no limite, aí eu vou saber o que ele vai estar falando. Aí eu vou usar essa experiência minha para poder ajudá-lo, entendeu? São impactos diferentes, realidades diferentes. Talvez, assim, realmente foi um agregar muito nessa parte pessoal mesmo, né? De autoconhecimento, que, claro, né? Que vai melhorar e vai amadurecer o seu processo como profissional, porque isso é tudo muito vinculadinho, conversa. Agora você falou do câncer, que foi em 2015, um câncer de intestino, é isso? Como que foi rapidamente você consegue contar pra gente? Olha, esse outro no limite, né? Eu vou falar de forma bastante resumida. Foi o seguinte, eu tinha casado em 2014, estava construindo, já morava em Volta Redonda, mas estava construindo a casa que eu moro hoje. Né? Então, em 2015, eu passei o Réveillon em Portugal e passei muito mal lá. E achava que era por conta da comida. Cheguei, fui fazer exame, tudo normal. E aí até falei com o médico e tudo, ele até falou, poxa, vamos pedir um sangue oculto nas fezes, né? Não vou ficar fazendo isso. Mexendo nisso. Não ficar mexendo com nada não, o exame já deu normal, deixa pra lá. Enfim. E aí, em abril, Olha o médico sendo paciente também. Gente, olha, a gente não também, né? muita coisa não, viu? Porque, olha, eu aprendi muito isso. E aí, eu fui e continuei, né, minha vida normal. Tive perdi. Então eu fui no gastroenterologista, né? E ele tinha pedido os exames estavam normais, ele pediu o exame de sangue oculto, eu resolvi não fazer porque os exames estavam normais, mas continuava passando mal. Na época eu trabalhava muito, trabalhava até 11 horas da noite, era quase um workaholic, e achava que era cansaço também, né? Achava que meu intestino estava um pouco desregulado, enfim, eu estava um pouco cansado. A alimentação às vezes não é tão adequada. Alimentação totalmente desregrada, eu estava acima do meu peso. E aí quando eu fui para o Festival de Fotografia em Tiradentes, em abril ou maio daquele mesmo ano, com meus amigos, eu comi lá comida mineira e tudo, e ali eu comecei a passar muito mal. Mal mesmo. Mal mesmo. E daquela semana eu comecei a ficar muito fraco, com muito sono e com muito pouco raciocínio. Eu falei, gente, alguma coisa tá estranha, eu tô sentindo mal. Será que eu tô com um problema de tireoide? Porque eu acabei de fazer exame em fevereiro, tava tudo bem, né? Deve estar com problema de tireoide. Cansaço, né? Perda de memória, geralmente tem muito a ver com tireoide. Fiz o exame e falei assim, já que eu vou colher sangue, vou pedir um outro hemograma. Quando eu fiz o exame de tireoide, ok, e o exame de sangue a ponto de transfusão, né? Tão pouco que estava. Então eu tive uma anemia aguda, né? Conforme as minhas diarreias, né? Estava percebendo. Não percebia que tinha alteração sangue, nisso, né? Então, nessa comilança lá... Achava que a diarreia era da comilança, da comida, né? Mas fez mal. Quando eu descobri o tumor, ele estava com 75% de obstrução. Então, como eu comi muito em Minas, eu sou um bom mineiro, então eu comia, tipo assim, comia o frango, comia a pontinha da asa, essa coisa toda, com certeza teve uma lesão no tumor. E aí começou o sangramento. E o tumor, ele é caótico, então ele sangra mesmo.
E aí foi quando eu comecei foi quando eu fiz o tratamento, enfim, né? Fez cirurgia? Fiz a cirurgia, tirei. Depois no meio da quimioterapia, que foi até uma outra situação no limite que eu vivi, e no meio da quimioterapia eu tive uma brida, né? Que é quando o intestino faz uma fibrose e aí entra uma alça de intestino ali e fica presa. Então o intestino meio que dá uma oclusão. Isso eu estava no Chile. Eu estava no meio da minha quimioterapia e falei com o meu médico, eu falei, eu preciso viajar, eu tô com muita vontade de viajar. Eu sempre gostei Era muito uma de viajar. válvula, Falei, né? tá tudo muito bem, meus exames estão bem, posso ir? Ele falou, pode. No dia seguinte que eu estava no Chile, eu acordei com a brida. Fui pro hospital lá no Chile, e o atendimento não foi como eu esperava, e o meu cirurgião falou para mim, volta pro Brasil, senão você vai morrer aí. E aí eu voltei pro Brasil, peguei o avião, muitas dores. Muitas dores, fazendo cara de paisagem no check-in, porque se ela visse que eu estava passando mal, não me deixou embarcar. E aí voltei pro Brasil, e foi quando, né, dentro do avião, como eu estava com obstrução já há 2 dias, eu comecei a ter vômitos intestinais, vamos dizer assim. Né? Então, no avião? Você já deve imaginar. No avião, doutor? Passa comer... Então, e aí, quando eu vomitava mais ainda pelo que eu estava vomitando. Porque o processo emocional já estava tudo ali, era né? vômito intestinal, não era o vômito que a gente está acostumado daqui, né, lá de baixo. Meu Deus. E aí foi direto pro... aí quando eu estava olhando, eu confisquei um banheiro lógico. Coisa para mim, do avião. E eu lembro que eu cheguei e só pensava assim, eu falei, não me importa de estar passando por isso, se tem que passar eu passo, mas eu só quero chegar vivo. Então eu estava fazendo quimioterapia, imunodeprimido por conta da quimioterapia, com uma cirurgia recente, eu não sei como que eu sobrevivi, realmente porque brida mata, né? E ainda mais uma pessoa imunodeprimida, porque tem translocação, as bactérias começam a passar do intestino para o sangue e dá septicemia. E aí foi quando eu cheguei e não acabou por aí, foi quando eu cheguei no hospital. Meu médico falou assim, olha, seu plano de saúde não atende mais esse hospital. E era uma época que esse plano de saúde estava tendo problemas no Rio. Eu falei, não tem problema, eu pago particular. Sabe que a conta de hospital é muito alta. Eu falei, então eu vou para Volta Redonda, lá eu conheço o pessoal. E o plano atende aqui. Aí ele falou assim, mas você não está bem para viajar. Eu falei, olha só, eu vim do Chile até aqui. Você fica vindo aqui para Volta Redonda, me dá qualquer papel que eu assino. E aí eu assinei o papel, ligamos para um amigo nosso, porque a gente tinha ido de motorista para o Rio, né, para pegar o avião. E você não estava sozinho, né, doutor? Não, estava com meu marido. E aí quando a gente voltou, a gente não tinha um motorista mais, porque eu estava no hospital, a gente voltou às pressas, e aí um amigo nosso saiu daqui de Volta Redonda e foi buscar a gente, foi quando eu fiz a cirurgia aqui, né, enfim, da brida, ou seja, abriu de novo aquele mesmo processo e tudo, e continuei aí. Gente, que história! Que história de superação, doutor. Eu me emocionei. Eu me emocionei porque é muita coisa. Tem mais. Como é que é olhar para trás e relembrar tudo isso, assim? É muito forte. É gratidão. Eu tenho gratidão. Eu acho que é isso. Quando eu tive câncer, Aline, eu pensei 2 coisas, né? Eu pensei assim, eu não tenho como perder. Porque eu acredito na espiritualidade, né? Então eu pensei assim, se eu morrer, eu acho que eu fui uma pessoa razoavelmente boa. Então eu acho que eu vou para um lugar bom. Vou encontrar pessoas que eu amo que já foram antes de mim. Se eu não morrer, eu acho que essa experiência eu vou usar ela para eu ser uma pessoa melhor, igual eu usei a depressão lá atrás. Então eu falei, bom, eu não tenho motivo para estar triste nem revoltado com a vida. Então eu só tenho ganho com isso. E aí eu deixei levar. Eu acho que também essa serenidade que eu tive, esse amadurecimento forçado, porque não é fácil ter um câncer, né? Adorei ter um câncer, tá tudo maravilhoso. Não, a quimioterapia é um processo muito... Você é envenenado, né? A quimioterapia é um veneno que joga no seu corpo para matar o câncer e para não matar você, mas se bobear você vai junto, porque é aquela coisa, tem que fazer, né? Então, o sentimento que eu tenho por tudo, assim, né? Por ter tido a depressão, que me fez tornar psiquiatra e conseguir salvar várias vidas por conta disso. O processo que eu tive de esgotamento profissional quando eu trabalhava muito. Hoje eu ajudo as pessoas a não trabalharem tanto, porque isso adoece, isso mata, né? É uma síndrome de burnout? Burnout, que é muito comum, que muitas pessoas têm e não sabem. E você teve em qual ano? Eu tive quando eu estava muito plantão, em 2019. Eu atendia 70 pessoas num plantão. E eu fazia 60 horas de plantão. Então, e não é uma consultinha, né, doutora? É a consulta, era né? Psiquiatria. Então, assim, é livre demanda, né? Emergência é livre demanda.
Então, eu atendia, eu ficava sexta, sábado e domingo. Então, 210 pessoas no fim de semana. E atendia durante a semana toda também, clínicas, fazia outros plantões, então não tinha sossego, né? E também, depois, durante um tempo, eu passei por um relacionamento abusivo, né? Então, eu não sabia o que era isso, não se falava muito nisso e tudo. Foram muitas experiências. Então, eu sobrevivi a isso também, me reestruturei, né? Então, hoje tenho um relacionamento há anos-luz disso, né? Então, e quando os pacientes falam, né? Olha, isso, estou passando por isso, isso é relacionamento abusivo. Sai dessa, pula fora, entendeu? Consigo que o mecanismo identificar, mesmo, é tudo igual, né? É todo o mecanismo todo replica, né? Replica, eles são todos iguais, a forma de agir é toda igual, então assim, então eu tenho que ser grato, porque eu não posso reclamar, porque eu usei tudo isso para ser uma pessoa melhor. Então, se forem para ver outras coisas, que venham, porque eu vou estar sempre aí, né, no otimismo. Você estava pronto para tudo isso, gente, realmente. Pronto assim, né? A gente não tá, mas a gente sabe que você ressignificou esse olhar, a sua maturidade como pessoa e como profissional, inclusive, deve ter te ajudado muito. Com certeza. Né? Todas as... Você imagina, né? A síndrome de burnout, que é muito comum, E é muito grave. É muito grave. Eu tive uma amiga que vivenciou isso. Hoje o doutor disse que, inclusive, trabalha muito Tem menos. Tem muitos pacientes com burnout e hoje aprendeu comigo e com eles também. A organizar melhor os seus horários por conta de entender as suas limitações, desse autoconhecimento. Exatamente. Opa, até aqui eu vou, mas daqui o negócio fica perigoso para mim. Então, é bom pra gente é bom nesse sentido, se a gente olhar com gratidão, de sentido, que oportunidade que eu tenho de me conhecer. Exatamente. Saber qual que é o meu limite. Exatamente. E você imagina, você falou aí das 70 atendimentos com consultas longas, como a psiquiatria e atendendo problemas, né? Atendendo cargas emocionais de outros. Sim. Que, eu consigo separar. Mas não, gente, às vezes a gente realmente se envolve. Ninguém é sangue de barata, não. Nós somos humanos, né? E nos envolvemos. Então, às vezes é um momento da gente deixa eu tirar o foco um pouquinho, deixa eu olhar para mim, para eu voltar forte, para eu poder cuidar do outro realmente como merece. Sim. Mas a gente, é o clichêzão que a gente precisa estar bem, né? É o clichê verdadeiro. Estar bem hoje é nadar contra a correnteza. Porque o mundo faz tudo pra gente não estar bem. As redes sociais fazem tudo pra gente não estar bem, porque mostram vida de pessoas que não condizem com a realidade. Né? O trabalho está sempre exigindo cada vez mais, né? As relações estão cada vez mais difíceis. Então, assim, meio ambiente acabando, todas essas guerras, isso tudo, pandemia. Então, assim, você tem que ter muita força para estar vivo, assim. Tem que lutar o tempo inteiro, né? Tem que ter muito otimismo, entendeu? Porque não é fácil viver nesse mundo. Por isso que eu falei, a gente conversou, né? Tem o mau hábito de às vezes reclamar, porque tá tudo realmente, gente. Se a gente olha para o mundo, a gente desmotiva, mas a gente tem que estar muito confiante com a parte interna, com a nossa cabeça, com o nosso emocional, pra gente ressignificar algumas questões, melhorar. Opa, deixa eu ser grato, deixa eu olhar o lado positivo, porque puxar vai ter um monte de situação. Um monte. A gratidão é o melhor sentimento que existe. É a janela do coração, né? Ela realmente... É o melhor sentimento que existe. E ele tem que ser praticado, ele não é inato. É a memória do coração, é a memória do coração. Ele tem que ser praticado, ele tem que ser elaborado, não é uma coisa assim... É treinável, vou ter. Não, a gente tem que pensar o que aquilo trouxe. Eu tenho um monte de paciente que deprimido que fala, nossa, agora estou fazendo isso, agora eu mudei isso na minha vida, eu mudei isso. Eu falei, viu? Como que foi bom ter tido a depressão. Agora precisou você consegue refletir e olhar. Que para você foi evolutivo. Senão a gente vai muito no automático, né, doutor? A gente vai no fluxo. Mais um dia, poxa, mais um dia. Mais um dia pra gente agradecer. Então, realmente, é a gente ficar se policiando, porque a nossa natureza humana tem essa tendência, né? Mas que sejamos para luz na vida das pessoas. Sim. Acho que a gente está aqui para isso. Né? Para realmente puxar o barco para outro lado. É como dizia Madre Teresa de Calcutá, né? A gente não pode sair da vida de ninguém sem deixar alguma coisa boa. Né? É verdade. É aqui para isso. É missão, né? E quando a gente entende como missão, a gente precisa se policiar mesmo. Não vai ser fácil não, gente. Porque problema todo mundo tem, tá? Até quem acha que tá assim. Aqui, olha. Vídeo é a minha história. Vídeo é a história aqui de superação que a gente viu aqui. Mas olha só, antes de eu encerrar, me fala um pouquinho dessas viagens aventureiras que você fez, essas tantas viagens, só pra gente encerrar assim com isso, que eu acho que tem tanta gente que acompanha a gente. Eu amo viagens também. Existe alguma assim que, Aline, olha, essa daqui me marcou? Índia.
Inclusive Glória Maria, que já viajou É por verdade. mais de 150 países, quando foi perguntada, ela respondeu a mesma coisa. Tá E junto hoje com... eu sei por quê. Enfim, na Índia você tem de tudo. Você tem de tudo de forma muito intensa. A Índia, ela é caótica, ela é desorganizada, ao mesmo tempo ela é urbana, Ela é uma ao mesmo amostra de tempo tudo. ela é liberal, ao mesmo tempo tem o sistema de casta, né? Tem os casamentos infantis assim, de homens mais velhos casarem com crianças de 8 anos, né? Então, assim, a Índia, Uma ela é cultura multifacetada, ela vale a pena ser conhecida porque e tudo lá você vira um deus, eles têm milhões de deuses, então às vezes tem um ator lá de Bollywood, que é a Hollywood da Aham. Índia, que eles adoraram por Idolatra. causa de alguma coisa, ele já constrói um templo para idolatrar, e aí essa pessoa dá um beijo na boca em público, ele já destrói o templo. Então eles são muito Muito isso. passionais, eles são, Aham. e assim, as religiões que tem na Índia, a forma deles pensarem, a forma como aquela sociedade caótica se conecta e se desconecta, a forma como aquele trânsito, que tem vaca, que tudo acontece e que anda, que não tem trânsito parado, você não fica parado, não existe sinal, tudo anda e todo mundo está andando ao mesmo tempo, a charrete, a vaca, o cara com o elefante, com o macaco nas O costas. negócio funciona do jeito deles, A né? Índia, ela É é muito curiosa, de né? todos os lugares, né? Já visitei muitos países da África, adoro a África, adoro a cultura africana, a religiosidade africana, uma coisa assim que é muito intensa, eu gosto muito dessa pegada intensa, tanto da questão cultural da Índia, das cores, né? Da vivência, como da questão africana. É muito Mas intenso, a né? Índia, ela vale muito a pena. Que cultura, realmente, quando a gente para refletir, né? Riquíssima cultura. Imagino a quantidade de aprendizado em tantas áreas, né? Porque é uma amostra Recomendo de para todo várias mundo. áreas. E não é uma viagem cara. Aí, Não é gente, uma olha, viagem já, cara. já, já gostei. Quem sabe entra na minha rota aqui, ó. Olha, super recomendo. Ô, doutor, agora é uma pergunta que eu também faço, que eu gosto muito e que sai sempre coisa muito boa. Quem que é o doutor Adriano Ganã sem o doutor na frente? O Adriano Ganã, aquela coisa. Adriano Ganã por Adriano Ganã. Difícil, né? Mas acho que depois de tanta difícil. experiência já dá para conduzir um pouco melhor. Eu acho difícil eu falar assim, quem sou eu, né? Quem minha pessoa, porque eu estou sempre em constante modificação, entendeu? Uhum. Muito do que eu pensava antes eu não penso mais hoje, muito do que eu estou pensando agora eu posso. Eu sou do signo de Virgem, então eu tenho todos aqueles atributos horrorosos do virginiano, né? Então, sou Perfeccionista. chato, tenho humor ácido, sou rancoroso, eu sou, mas ao mesmo tempo, como todo bom virginiano, eu sou muito leal ao que eu acredito, aos meus amigos, às minhas amizades, eu falo o que eu penso, né? Isso pode ser bom para Transparente. alguns, problema para outros. Então, sempre quando eu leio qualquer coisa relacionada à Virgem, eu falo, gente, Sou eu. sou eu. Então, se quiser saber mais sobre mim, é só ler sobre tudo de Virgem. Mas essas principais características, né? A lealdade, né? A questão de que, poxa, tô contigo, que isso apareceu muito Muito lá no programa. no programa, né? Não, a gente está junto e pronto. A questão do humor ácido, de ser sarcástico, de ser irônico, isso eu tenho muito e me policio muito para isso, mas realmente foge às vezes um pouco ao meu controle. E eu acho que tem um traço meu que é desde criança que eu tenho, que é a questão da generosidade. Eu me considero uma pessoa muito generosa. Sou egoísta para algumas coisas, porque eu não sou perfeito, e essas coisas para as quais eu sou egoísta eu não faço questão de mudar, né? Mas para outras eu sou bem, bem generoso. Eu lembro que uma vez eu tinha um disco voador, quando eu era criança, que década de 80, né? Que acendia as luzes que minha mãe me deu. Eu estava brincando com ele na rua e passou um menino pobre, gostou. Eu falei, quer para você? Ele falou, quero. Eu cheguei e dei o disco voador pro menino. Eu adorava aquele disco voador. E quando eu cheguei em casa, minha mãe A mãe fica falou doida. assim, e cadê seu disco voador? Eu falei, eu dei pro menino na rua. Minha mãe ficou maluca, entendeu? Eu imagino, gente. E eu lembro, Mas assim, então, marcou a assim, sua vida, né? Marcou. E assim, tinha meus amigos que eram, né, de uma condição social diferente da minha, eu levava lá para casa, abria a geladeira, pediam para eles escolher as coisas, coisa de criança, né? Então, Mas isso é uma marca, coisa né? que permaneceu, né? Mas eu me vejo como uma pessoa muito generosa, assim, uma pessoa muito do bem, que tem muito a melhorar ainda, né? Eu acho que tem muito a melhorar, eu tenho questões minhas, né? Muito
e precisam ser muito polidas como qualquer ser humano. Que bom, porque eu acho que a gente está aqui para isso, né? A gente vai melhorando um com o outro o tempo inteiro. Imagino você lá com os seus pacientes queridos exatamente. também. Que e a eles gente me ajudam muito a crescer, eles Imagino. me ajudam muito, eles são um presente para mim, todos eles, porque eles me ajudam muito a me compreender também, eu me compreendo através deles, né? Às vezes, quando eu quero trabalhar um pouquinho mais, aparece aquele paciente com burnout, eu falo, opa, peraí, não é assim. Olha só, parece que, entendeu? né? As Então, coisas... assim, opa, eu aprendo com ele muitas coisas que eu não posso fazer, entendeu? E ensino o que eu pude fazer para superar tudo que eu superei. Então, é uma troca muito bacana. Né? E tem algum paciente, assim, que marcou a sua vida? Eu imagino que muitos, porque são experiências muito intensas, né? A parte da psiquiatria. Mas existe algum que você pode contar rapidinho pra gente, assim? Olha, eu vou contar de uma forma diferente. Uma situação que aconteceu quando eu trabalhava no Cais Aterrado. Tem tempo, hein? Tem Foi a tempo primeira... Isso, tem tempo isso. Eu lembro que eu atendia lá, e aí lá era livre demanda, como eu falei, né? Emergência. E uma vez entrou uma pessoa e sentou na mesa e eu falei, olá, bom dia, né? O que eu posso ajudar? O que você precisa? Ela falou assim, não, eu vim aqui para te conhecer. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque as pessoas entram, eu vim consultar com um clínico, mas estava todo mundo entrando com uma cara ruim e saía todo mundo sorrindo. Eu decidi entrar aqui para ver o que estava acontecendo aqui dentro, entendeu? É a sua parte do sarcasmo, das brincadeiras, será, doutor, que contribuía? E aí eu falei assim, poxa, que legal. Ela falou, nossa, mas você é uma pessoa agradável e tal. Eu só vim aqui, tipo assim, marcou só para poder ver o que estava acontecendo ali dentro, entendeu? Libera a minha agenda. Mas as histórias são as mais fabulosas, né? A gente tem pacientes que estão comigo há 20 anos. É um vínculo, né? Muito profundo. Vínculo, então, né, em termos assim, qual foi? Eu acho que cada um marca a gente de um jeito, cada um pega a gente na trajetória de um jeito, as coisas que o carinho que a gente recebe, a coisa de, você salvou minha vida, eu acho que isso tem muito impacto para isso. Eu não ouço isso com ouvido de mercador, tipo, já estou acostumado. Não, né? Mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje e poder estar fazendo isso. Então, eu não vou falar de outro, porque os outros vão ficar enciumados. Meus pacientes, principalmente as minhas pacientes, são muito ciumentas, né? Mas isso foi uma coisa no Cais que me marcou, que eu achei isso legal. E ali eu vi que eu estava no caminho certo. Aquela pessoa me fez ver que eu falei assim, caramba, eu não vejo as pessoas saindo daqui. Ela que via, porque a porta se fechava, as pessoas iam embora. Então eu falei, poxa, então tem alguma coisa boa para acrescentar. Que legal, gente. Que trajetória linda, doutor. Obrigado. Quanta vivência, quanta experiência. A gente que veio aqui para falar, nem imaginava quanta coisa podia surgir. Eu te agradeço imensamente abrir o seu coração, a sua vida mesmo, porque eu sei que as suas experiências, tenho certeza que quem acompanha o Dr. Cash, quem vai ficar com a gente aqui até o final desse bate-papo, vai ser muito beneficiado, né? Transformado por tantas experiências valiosas na sua vida aí, validadas, né? Então, muita coisa você pode, eu atesto, eu vivi, eu sei. Isso é diferente. Isso é muito importante. Muito importante. Então, e ressignificando todos esses problemas, olhando com um olhar generoso. Obrigada mais uma vez. Sei que seu tempo é preciosíssimo, mas você compartilhou muita coisa aqui com a gente. Eu queria muito te agradecer. Nossa, eu que agradeço. Acho que foi incrível, né? Acho que a gente ter esse espaço para a gente falar sobre isso, para a gente poder desmistificar determinadas coisas, né? Poder desconstruir e mostrar que a vida ela é assim, ela é feita de problemas, não a vida sem problema. De muitos nos limites, né? Exatamente. E a gente está aqui justamente para isso. A gente está aqui para desatar os nós. Ninguém prometeu para a gente que a felicidade ia ser desse mundo, muito pelo contrário. Foi dito que não é desse mundo. Então a gente está aqui para desfazer os nós e ser feliz naquele momento entre um nó e outro, né? Até chegar ao próximo nó, eu vou procurar ser feliz. Agora eu vou aproveitar, enfim, até chegar ao próximo. Então, eu agradeço, acho super válido todo esse tipo de comunicação, de exposição, de mídia e tudo. Vai ajudar muita gente, espero que continue impactando a vida de muita gente. Tem muito assunto para ser falado dentro de psiquiatria, de tudo. Nossa, é enriquecedor. É muita área que a gente pode abordar dentro da profissão mesmo, porque é uma profissão muito ampla. A gente falou de assuntos diversos, né? Não só sobre a psiquiatria, mas muito sobre as suas experiências que validam e atestam todo o seu profissionalismo. Falamos, claro, do No Limite mesmo do programa, além dos outros No Limites vivenciados anteriormente pelo doutor, que ele pôde compartilhar. Foi enriquecedor mesmo. Obrigada.
obrigada. Obrigada a quem acompanhou com a gente o nosso DoutorCast. Esse foi... não posso falar que eu vou gerar ciúmes nos outros, né? Mas foi muito especial mesmo. Foi longo, mas é que era muita coisa pra gente contar. Então, obrigada a você que esteve com a gente. Já sabe, né? Curta, compartilhe o nosso canal, envie esse material para quem precisa. Eu sei que tem muita gente que vai amar ouvir esse conteúdo. Então, ó, lá na setinha você encaminha também para todo mundo. Curta a nossa página, os demais vídeos, coloque a sua sugestão de tema, o que você quer ver também aqui. Assistir no DoutorCast, a gente tá de olho em tudo, tá? Mas a gente precisa da sua participação. Obrigada mais uma vez, nossa patrocinadora maravilhosa, Unimed Volta Redonda, sempre com a gente. Lembrando a realização Ampliamed Ponto de Saúde e apoio Falo Mesmo Comunicação. Brigadão, um beijo grande. Beijo, doutor. Obrigado. Tchau.